Meu amigo, minha amiga, pode sair de casa tranquilo, porque hoje o malandro e o otário já se encontraram e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E aí galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Cal e sejam muito bem-vindos aqui à Fortaleza da Solidão. E bom galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui no canal, porque é um formato que eu admito que eu fiquei um pouco relutante de fazer ou não em algum momento, porque apesar de ser um conteúdo que eu gosto muito de acompanhar, eu acho que talvez pudesse ter uma pegada meio consumista e eu meio que não sei como lidar com esse tipo de conteúdo. Quem acompanha aqui o canal sabe que até na hora de puxar esses ganchos da Amazon e tudo mais, eu dou uma embananada às vezes. Mas eu acho que tem um outro componente disso tudo que é legal ver o que as pessoas estão lendo. Então, o conteúdo que eu vou começar a trazer aqui pro canal é um conteúdo de pickups. Tanto eu quanto o Clark, a gente vai fazer vídeos. Eu acredito que mensais, mas provavelmente não vai dar pra ser todo mês, porque dinheiro não dá em árvore. Mas são vídeos que a gente vai mostrar o que a gente comprou ou que a gente ganhou em termos de quadrinhos ou coisas de super-herói. E aí, também, aproveitando isso, todos esses quadrinhos que a gente comprar vão estar com o link aqui embaixo e vai aparecer em algum canto aqui da tela um link que é o nosso link de associado da Amazon. Comprando por ele você não gasta nenhum real a mais, mas chega uma comissãozinha pra gente. Então a Fortaleza da Solidão é esse projeto que a gente tá tocando com tanto carinho, que a gente tá fazendo pouco a pouco acontecer de alguma forma, e todo apoio que acontece ali na Amazon é algo que acaba ajudando a gente no final. Então se vocês puderem, quiserem dar uma conferida depois, olhem aqui embaixo e vamos ver o que eu comprei dessa vez. Bom, de início eu já vou deixar claro que muito provavelmente eu e o meu cenário a gente vai mudar em algum momento aqui durante o vídeo, porque eu comprei várias coisas durante esse mês. É por isso que eu tô dizendo até que isso provavelmente não vai ser um ritmo que vai se manter com o tempo, né? Porque realmente esse mês eu sinto que deu uma extrapolada. Tava até olhando aqui meu financeiro e o negócio foi meio doido. Mas eu acho que são coisas que assim, vieram numa promoção muito boa, em lugares que eu realmente confio, então eu realmente fui atrás disso para dar uma olhada. E para começar, tem isso aqui, que é Filhos da Meia-Noite, Caçada Sangrenta. É basicamente uma saga recente da Marvel, que envolve um pouco mais esse lado místico, de terror e tudo mais. Aqui atrás vocês veem que tem um lobisomem branco. Então é algo realmente mais nessa puxada. Por que eu não vou tirar isso aqui do plástico? Porque é um presente. Então eu comprei pra dar de presente pra uma pessoa. E tá aqui comigo por enquanto, mas muito em breve ela receberá. E essa minha primeira parte vai acabar sendo bem curtinha mesmo, porque a segunda coisa que eu tenho aqui em mãos é ele. Superman, As Quatro Estações, que é aquele clássico, Jeff Loeb, Tim Sale. Eu sei que muita gente vem questionando esse quadrinho do Superman recentemente, por muitos fatores e tudo mais, mas eu simplesmente queria muito ter um exemplar dele aqui na minha coleção. É um quadrinho que eu já li, obviamente, eu acabei lendo ele de forma digital, talvez scan, talvez no Kindle, não sei, mas eu li ele anteriormente, é um quadrinho que realmente me agrada muito, eu gosto muito da abordagem do Superman que tem aqui. É muito difícil eu ver um quadrinho que pra mim vai acabar sendo a abordagem definitiva do Superman, mas eu acho muito interessante como ele explora algumas partes da carreira do Superman e a forma como ele faz isso. Então eu gosto muito dessa questão dele não ter... Ele tem o Superman como foco, obviamente, mas é o Superman na visão das outras pessoas. Então, poxa, como a Lana, como o Lex, como o pessoal no geral vê essa criatura tão poderosa, tão incrível, que é o Superman. É um quadrinho que realmente me admira muito. Essa arte aqui do nosso queridíssimo Tim Sale é absurda, é algo que assim tá no meu coração sinceramente como um dos maiores artistas do Superman. E foi isso. Nesse aqui, o preço de capa dele comum, deixa eu ver até aqui, realmente, o preço que tá na Amazon é R$56, o preço de capa é R$56,90, mas eu consegui comprar ele por R$37. Por isso que eu falei que eu aproveitei muito esse mês, porque realmente estava chegando muita coisa interessante e num preço muito bom. Eu vou falar nas outras partes, porque eu comprei assim, coisa de 10 quadrinhos, 10 livros de várias lojas, realmente, porque pingaram oportunidades muito interessantes. E sempre que forem surgindo outras, eu vou estar colocando aqui pra vocês, eu vou estar tentando fazer um vídeo relacionado, mas eu acho que realmente quando pinga um quadrinho desse, inclusive nesse formato que é muito interessante, nessa questão do DC de bolso, que não é aquele quadrinho pra você ficar tendo na estante e tudo mais como algo de decoração. Ele tem uma lombada branca, normal, tranquilo, sabe? É realmente um quadrinho pra você, mano, bater e ler, e ler, e ler, e aproveitar a história que tá aqui dentro. Então é isso, essa é a primeira parte, eu vou voltar daqui a pouquinho com as outras compras que eu fiz. Provavelmente eu já vou estar no mês de junho, eu tô gravando isso aqui no dia 25 de maio, mas provavelmente eu vou estar em outro mês, pera aí. Opa, bom, alguém voltou. E bom, hoje eu tô aqui no dia 1 de junho, no dia que o James Gunn revelou o traje do Lex Luthor,
pra vocês terem uma ideia do tempo que passou aqui, o Brasil já jogou um amistoso. E, bom, eu vou falar sobre alguns outros quadrinhos que eu comprei nesse meio de caminho. Comprei lá em maio e que estão chegando conforme o tempo vai passando. Primeiro de tudo, eu queria falar que, de fato, eu vou depor um pouco contra mim, porque eu tenho a gente aqui do canal, tem um link de associado na Amazon, mas essa compra que eu fiz agora, eu fiz no Magalu. O que eu quero dizer pra vocês? Apesar da gente ter o link de associado e tudo mais, cara, eu acho que é muito importante todo mundo que gosta de ler quadrinho, que gosta de colecionar principalmente quadrinho, ter muito cuidado quando vai comprar essas coisas. Eu digo no sentido de, cara, não se endivida pra comprar quadrinho. Você não vai morrer se você não ler a próxima do Chip Zdarsky ou do Scott Snyder. Espera um pouco, espera uma promoção legal, que isso com certeza aparece. E de fato, além da Amazon, um dos lugares que eu mais gosto de comprar é o Magalu. Primeiro porque o Magalu de fato trabalha junto com a Panini, então aqui a gente tem aquela característica caixa cheia de cheetos deles. E segundo porque eles têm uma prática de preços muito boa. Então, esse arqueiro verde aqui com lanterna verde foi algo que eu comprei lá, porque eu realmente achei num preço muito bom e muito diferente do que estava sendo praticado no mercado. Mas é isso, sempre procurem Magalu, se vocês quiserem pagar a gente aí também, fica à vontade. Mas é isso, procurem bastante oportunidades interessantes, valores interessantes, porque eu vou mostrar aqui pra vocês e eu acho que vai ser até um pouco desconcertante em algum sentido. Pra começar, eu quero puxar um quadrinho que tá atualmente sendo vendido aí por seus R$75, mas que eu comprei por R$31,52, que foi esse aqui. Batman e o Monge Louco, que conta basicamente ali algumas histórias do começo da carreira do Batman, né? Ele meio que faz uma recontagem daqueles momentos, e inclusive ele dá sequência a um outro quadrinho que eu tinha comprado recentemente, que foi Batman e os Homens Monstros. Uma coisa sobre o Magalu em si, a Panini, é que eu não sei se isso aqui já era um estoque mais antigo, até dá pra ver aqui pela questão do DC, ainda ser o DC lá de 2016, mas eu percebo que a embalagem deles às vezes vem um pouco rasuradinha, vem um pouco zoada, sabe? De fato, se não prejudica o material, como é o que aconteceu aqui, que não prejudicou de jeito nenhum, eu não vejo o menor problema em vir assim, sabe? Principalmente considerando o preço, que tá muito mais acessível do que qualquer outra loja. E esse aqui é o quadrinho fora do plástico lá. Cara, toda essa arte do Matt Wagner me lembra muito, primariamente, o Bruce Timm, então, coisas da série animada, mas também o Mazzucchelli, o Batman 1. E cara, eu acho que nesse sentido isso é absurdamente lindo, porque obviamente o Mazzucchelli é meu artista favorito do Batman, e qualquer coisa que lembre minimamente ele, pra mim já é instantaneamente um clássico. Seguindo aqui com um quadrinho que tá mais ou menos R$60 por aí, mas eu consegui comprar por R$28,87, a gente tem Superman, Dia do Juízo, ou como diz aqui atrás, Superman Day of Doom. Uma coisa que me interessa muito nisso aqui, nesse material, Dan Jurgens. Então, o cara que foi realmente o responsável por toda aquela situação nos anos 90, que teve a morte do Superman, a chegada do Doomsday, ele retorna aqui, e é uma história aqui de 2003, então são quase 10 anos depois de tudo aquilo lá que aconteceu. E também, pra mim, é uma leitura inédita. Eu nunca achei que ia pegar esse arco pra dar uma olhada e tudo mais. E também me interessa bastante esse nomezinho aqui, que é o do Bill Sienkiewicz. Eu adoro o trabalho dele no Demolidor, e agora eu tô muito interessado pra ver como realmente ele trabalhou o Superman nessa época, especialmente considerando o que a gente estava lidando aqui nesse momento. De novo, é uma embalagem que veio um pouco avariada, mas o quadrinho em si, ele tá bem íntegro. Então é aquilo. Uma parte, talvez você se assuste, porque, poxa, sei lá, meu quadrinho veio num negócio rasgado, mas ele vem íntegro, então é bacana. E novamente, aquilo que eu tô dizendo pra vocês, é uma história que tinha interesse em pegar pra ler, pra dar uma olhada, mas eu muito provavelmente não pagaria R$60 nisso, sabe? Apesar de ser o Superman, meu personagem favorito, eu colecionar quadrinhos, eu provavelmente esperaria alguma promoção interessante, e foi justamente o que aconteceu aqui. Então, a gente tem essa história. A arte do Bill Sienkiewicz que eu tô vendo aqui na mão é, cara, absurda. E é isso. Pretendo trazer aqui pro canal. Então, Superman Dia do Juízo Final, comprei por menos da metade do preço. E o último, que veio com a embalagem muito íntegra e realmente eu achei muito bonita, é Batman Gótico, Grant Morrison, Klaus Janson. Uma leitura inédita pra mim. E que me interessa muito, porque
é Batman e é Grant Morrison, então pra mim qualquer coisa que envolva esses dois nomes em sintonia já me compra automaticamente, eu já tô entregue, eu já quero ler, já quero ter na minha mão isso aqui. Esse aqui, eu não sei exatamente o preço pelo qual ele está sendo vendido, não tem nem o preço de capa aqui atrás. Eu comprei por R$ 27,81 e o preço dele é R$60 aqui no Magalu, né? O preço normal. Agora ele tá com uma promoção de 56, eu não sei quanto tá na Amazon, mas eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês. E eu comprei ele por, cara, realmente R$27,81. Eu comprei esses 3 quadrinhos aqui, deu basicamente o preço de um encadernado, sei lá, 2 encadernados desse no dia normal sairiam por um preço maior do que o preço que saiu esses 3 juntos. Então, é isso. Quadrinho, muito do que você vai achar pra você montar a sua coleção de quadrinhos e tudo mais é na base do garimpo, é na base da oportunidade, na base de uma chance que você encontra por aí. Então, assim, eu tenho muito essa filosofia de que o quadrinho bom é aquele que você consegue ler, independente do seu método. A gente sabe que a realidade brasileira é complicada pra galera que quer ter um hábito de colecionismo, quer ter uma coisinha assim maneira, mas de vez em quando surgem algumas oportunidades legais. Então, sempre fiquem de olho, assim, se vocês tiverem interesse nisso. E aqui a gente tem essa belezinha. De novo, leitura inédita pra mim, mas eu tô muito interessado. Olha, tem um vernizinho aqui no Batman e tal, a capa é um pouco mais fosca. E eu tô muito interessado em ver como que isso aqui funciona, porque eu sei muito da ideia de Grant Morrison ser meio que aquela pessoa que sabe muito de Batman e coloca muito de Batman, tipo assim, de várias eras nas histórias que escreve. E eu tô olhando muito pra cá, eu tenho que olhar pra cá. Mas eu quero ver isso aqui, porque isso aqui tem uma cara de ser uma pegada totalmente diferente, sabe? Me lembra até um pouco de Neil Adams. Esse Batman um pouco mais pé no chão, por assim dizer. Quando eu associo o Batman a Grant Morrison, eu sempre penso muito nessa questão daquele Batman que enfrenta grandes coisas, que é o Batman que tem ali o Batman de Zunenar na orelha de vez em quando. Mas é um material que eu tô realmente muito interessado. Eu tô pegando esses materiais de Batman porque eu quero fazer um negócio interessante com eles, eu quero fazer uma sequência de leitura. Mas é isso. Tem mais coisa pra chegar, tem mais aquisição pra ser vista por aqui. Mas esses foram os quadrinhos que eu comprei nessa segunda leva do vídeo, né? Então, por R$ 88,20 eu comprei Batman Gótico, Superman, Dia do Juízo Final e Batman e o Monge Louco, que são 3 histórias que realmente me interessam e que eu pretendo trazer coisas pra cá, certamente. R$ 88,00, considerando só os quadrinhos, tá? Tem questão de frete e tudo mais, mas mesmo assim eu acredito que saiu muito em conta considerando os materiais que estão aqui e os preços pelos quais eles são vendidos por aí, né? Vamos para a terceira leva desse vídeo, que eu acredito que seja maior, porque tem mais coisa para falar e tem uma coisa que é bem diferente dos quadrinhos, que acho que vocês vão ficar bem interessados em ver. Eu terminei de gravar e eu fui acender a luz do meu quarto para dar uma olhada em algumas coisas, e eu vi justamente um exemplo daquilo que eu tava falando para vocês, que é essa questão do material vir com alguns machucados. Aqui tem alguns realmente que estão bem profundos, mas é aquilo que eu falei pra vocês. É um valor um pouco mais baixo, que realmente, vez ou outra, acaba correndo um pouco desse risco. Eu entendo que não gosta de ter o material com esse tipo de vinco e tudo mais, mas como eu só quero ter algo pra ler mesmo, não é algo que vai me incomodar, sabe? Os outros dois, o Batman Gótico e o Superman Dia do Juízo, estão inteirinhos, estão tranquilos. Só esse aqui realmente que tá com essa pequena avaria, mas também que é algo que eu sei que acontece. A gente já tá entrando aqui na terceira parte das compras que eu fiz, né, desse período de pickups, e provavelmente vai ser a parte final. Isso se não chegar mais uma coisinha no finalzinho. E hoje basicamente são compras que eu fiz na Amazon, então compras que eu acabei fazendo há mais ou menos um mês atrás e que demoraram muito pra chegar, mas que chegaram e chegaram muito bem embaladas, muito bem em segurança, ao contrário de algumas outras coisas que eu mostrei por aqui. E também, novamente, aquele esquema, deixando aqui o link na tela, link na descrição, vocês podem acompanhar isso tudo, enquanto eu vou mostrando aqui pra vocês. Esse aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque eu não vou falar os preços, eu vou deixar os preços também aparecendo na tela. Eu tô dando mais trabalho pra mim no futuro, né, pra editar isso aqui.
mas eu acho que vai dar uma mudança no ritmo e eu vejo como é que fica um pouco melhor pra vocês acompanharem, tranquilo? Depois de meia hora tentando desembalar, eu vou mostrar o primeiro quadrinho dessa terceira leva, que é um quadrinho que eu sempre quis ter uma edição também. De novo, eu tô trazendo um DC de bolso aqui pra vocês verem, que é simplesmente Batman Piada Mortal, o quadrinho que o Alan Moore não gosta, que ele acha que é fraco da parte dele, mas convenhamos que o que é fraco da parte desse homem é provavelmente o mais forte da carreira de muitos por aí. Então, é um quadrinho que realmente eu queria ter uma edição. Eu não consegui pegar nenhuma das edições de capa dura que estavam lançando um tempo atrás. E, de novo, caiu na rede de ser um dos quadrinhos que entrou aqui no DC de bolso. E eu fico muito feliz, porque é um quadrinho realmente muito legal de ter, fora de questão de scan, né, e tudo mais, e que muito me interessa. Bom, a gente percebe que aqui, obviamente, a parte do quadrinho é bem pequenininha. Se vocês forem ver, menos da metade aqui é o quadrinho em si. E a gente tem outras histórias. Então a gente tem Batman Piada Mortal, obviamente. Melhor olhar atrás, né? E além disso tem Batman, O Homem que Ri, de 2005. Countdown, de 2007. E Batman Black and White, de 96. Então a gente tem algumas histórias aqui que complementam. Então, apesar de ser um material mais simples, mais acessível, eu fico muito feliz disso aqui, basicamente ter bastante história dentro. Então, ele é mais fino do que os outros DC de bolso. Depois eu vou até tentar colocar uma comparação. Mas isso... a grossura em si não vai significar que vai ser algo melhor ou pior, tá? Então, é um quadrinho um pouquinho mais fino, mas que tem bastante conteúdo. E eu fico feliz que realmente eles tenham colocado bastante conteúdo dentro disso aqui pra gente poder acompanhar. Eu vou colocar aqui na tela o preço que eu paguei por essa edição da Piada Mortal. E o preço de capa dela aqui tá R$ 32,90. Então, é um quadrinho um pouco mais acessível, só que eu consegui uma promoção bem legal, que eu não tô me lembrando agora, então eu vou colocar aqui na edição em algum ponto. Pra segunda parte eu tenho dois quadrinhos, que é simplesmente Superman Fantasmas. E são basicamente dois quadrinhos aqui, que tem, né? Então tem a primeira parte do Fantasmas e tem a segunda parte. Essa aqui é uma história que ela entra bastante na lore do Superman, né? Então você tem muito da Zona Fantasma, que inclusive é o que dá meio que um norte aqui. E você tem uma questão do Superman se aprofundando um pouco mais na questão kryptoniana dele. Obviamente, escrevendo isso aqui, a gente tem Mark Waid. Na arte tá canetando aqui o Clayton Henry. Talvez esteja falando bobagem, mas eu acredito que seja o Clayton Henry, porque o traço em si me lembra muito dele. Eu vou colocar na edição a correção se eu estiver errado. É Mark Waid na veia, porque pra mim Mark Waid é isso. Ele tem uma noção do universo DC de um jeito tão leve e tão simples que, cara, é uma alegria você ler isso aqui. Como esse vídeo aqui é basicamente eu comprando coisas que eu ou tive acesso e não comprei uma edição depois, ou simplesmente não tive acesso, muitas dessas histórias aqui eu vou dar uma passadinha um pouco mais superficial por cima. Mas esse aqui realmente me interessa muito pela premissa. Muito provavelmente não vai ser uma história que vai mudar tudo que a gente imagina. É o Clayton Henry, sim, que tá fazendo a ilustração. Olha só, essa arte aqui, que loucura. Mas o Mark Waid, ele tem uma compreensão de Superman que eu gosto muito. Eu sou muito fã da forma como ele trabalha o Solão, como ele faz muitas coisas nas histórias dele. E aí, eu quis dar uma chance pra isso aqui, pra inclusive, eventualmente, virar conteúdo no canal. Cada um desses aqui é R$ 39,90, popularmente conhecido como R$40. E eu vou deixar os preços aparecendo aqui. De novo, o QR Code também. Quem quiser, quem tiver interesse em dar uma olhada, pode ficar à vontade. Agora eu vou trazer uma coisa que é um pouquinho diferente, mas que eu acho que é interessante vocês também terem uma ideia de que eu tô lendo, que é simplesmente Confissões de Santo Agostinho. Então, basicamente, é uma coisa que eu quero muito dar uma olhada por uma questão filosófica. Então, recentemente eu tô procurando bastante autores e pessoas que trazem perspectivas diferentes de filosofia pra eu ir estudando. E eu sempre ouvi falar muito bem de Santo Agostinho. E aí tinha esse livro aqui que, pra mim, esse aqui eu vou lembrar o preço porque é muito emblemático. Ele saiu de, eu acredito que, R$80 pra R$25. Então, pra mim foi uma oportunidade única. Ele é um livro muito bem acabadinho, assim, sabe? Tem todo um trabalho gráfico muito bonito. Não tirei do plástico ainda, vou tirar. Mas que eu gostei muito de saber que tava nesse desconto. E aí eu vou dar uma lida. Eu acredito que são conteúdos que vão agregar, inclusive, pros vídeos do canal, né? Porque, obviamente, é um canal de Superman. Eu não sei se trazer Santo Agostinho
como um vídeo específico, vai ser algo que vai ser interessante pro público. Mas eu acredito que tem insights, tem algumas visões de mundo, alguns posicionamentos assim, que podem ser interessantes que estão aqui e que eu posso ir agregando, inclusive, para esse mundinho de heróis que a gente acompanha. A editora por trás desse livro é a editora Garnier. E, cara, aqui você vê que tem um verniz e tal, nessa imagem e tudo mais. O livro em si, ele tem um trabalho que ele é meio que um acolchoado. Eu não vou dizer que é um couro, mas ele tem meio que um acolchoado aqui no livro. E aqui dentro você tem as páginas normais, mas elas têm esse revestimento dourado, assim, por assim dizer. E é um livro que eu tô muito interessado de ler. De fato, eu acho, é alguma coisa muito fora desse mundo de heróis que a gente acompanha, mas que eu tô realmente muito interessado e talvez pode até ajudar na questão de conteúdos aqui pro canal. E pra finalizar a parte de leituras, eu tô com um livro aqui que é simplesmente a inspiração do filme do ano pra mim. Simplesmente Devoradores de Estrela ou o Project Hail Mary aí do Andy Weir, que, cara, virou o filme do Ryan Gosling esse ano, né? Que pra mim, eu fico triste de não ter feito um vídeo falando sobre esse filme, mas eu escrevi um pouco sobre ele no meu Letterboxd. E, cara, pra mim é o filme mais inexplicavelmente legal e bom e, sabe, um filme bom de você assistir. Pra mim, esse filme tá quase no mesmo nível do Superman, na questão de ser um filme que eu gostei, sabe? Ele é um filme que me impactou de muitas formas positivas. E, assim, eu queria realmente ter esse comparativo. Não vou lembrar de cabeça o preço que eu paguei por isso aqui. Eu sei que foi um preço bem abaixo do que o preço normal do livro. E, cara, é um blocão de conteúdo, é um blocão de ficção científica. 420 páginas quase. Então, é um livro que eu tô muito interessado em parar um pouquinho, ler e realmente tirar minhas conclusões e ver se ele realmente dá uma ampliada, ele melhora a minha experiência com o filme, que já foi muito boa, assim, de começo. E saindo do bloco literário, eu quero trazer um alerta de resenha. Eu simplesmente sofri um golpe no Mercado Livre. E assim, eu vou colocar um golpe, entre aspas, porque eu não sei dizer exatamente se foi um golpe, se foi realmente um bagulho muito na má intenção, ou se foi alguma coisa que mudou e aconteceu de eu estar no meio do caminho. Eu não sei se é muita inocência da minha parte pensar assim, eu até prefiro pensar assim, mas realmente eu acho que foi meio que um golpe. Porque eu comprei um Superman da FoundJoy. Então quem aí tá acompanhando esse mercado de bonecos e tudo mais, sabe que a FoundJoy, ela tá lançando alguns bonecos, assim, de formas diferentes das franquias da DC. E o Superman deles estava muito legal. Realmente, assim, é um dos que mais me interessou. Eles também têm um Batman do Pattinson. E eu vi no Mercado Livre que tava vendendo ali por mais ou menos R$200. Não é um preço barato. Eu paguei essa porcaria no Pix, porque tinha sobrado um dinheirinho. E aí, eu falei, pô, tá vindo da China, vou receber, vai ser legal. Eu acho que vai dar até pra virar um conteúdo no canal, né? Um unboxingzinho, alguma coisa assim. E o que aconteceu é que eu esperei aí, cerca de 3 semanas, um mês, pra chegar esse Superman. E aí eu tive a grata surpresa de ver ele chegando em casa com uma caixa que... Assim, a minha impressão é que alguém jogou futebol com essa caixa. Alguém realmente deu umas belas de umas bicudas nessa caixa. E ela acabou ficando nesse estado. Só que antes fosse esse o golpe que eu sofri, né? Nossa, a Receita Federal foi e abriu a minha caixa pra ver se eu tô traficando alguma coisa, né? Realmente eu vou traficar alguma coisa dentro de um pacote do Superman. Só que a minha surpresa é que não é o Superman da FoundJoy. Então os caras, eles simplesmente mandaram aqui... Eu vou tentar focar depois, gravar por um outro ângulo. Eles me deram um Superman da Blowkeys. Beleza. A Blowkeys é uma marca também muito legal. Eu particularmente gosto muito do trabalho da Blowkeys, né? Realmente, agora tendo um Blowkeys em mãos, eu realmente estou muito interessado em saber como é que é. Só que a resenha é... Esse não é um Superman 1/9, igual que eu tinha comprado. Esse Superman vem só com um cripto. E o que eu comprei, ele vinha com 2 criptos. Então era uma figura totalmente diferente. Os caras simplesmente me deram uma outra figura, não me avisaram nada. Eu olhei, eu juro pra vocês, eu olho sempre as avaliações das coisas. E lá tava o Superman da FoundJoy. Então todo mundo recebeu um Superman da FoundJoy. E na minha vez, eu recebi um Superman da Blowkeys. Não sei se foi a Receita Federal, não sei quem foi que arregaçou minha caixa. Eu sei que na parte de baixo aqui, ele veio aberto. Então sim, abriram o boneco. Aqui provavelmente tá o cripto. Aqui tem a parte do peitoral dele e tudo mais.
Aqui tem as partezinhas, né, do cripto e tudo mais. Aqui tem a capa e outros elementos. Muito legal. Assim, eu gosto da ideia dos bonecos da Bloquis. Só que seria mais legal ainda se tivesse sido o que eu comprei de fato. Então, eu recebi esse Superman da Bloquis. Ele veio aberto, então eu não tô violando na caixa, tá? Só pra deixar claro. Ele veio aberto, ele veio todo lascado. Só que eu não vou poder fazer nada, porque eu vou ter que tentar pedir reembolso pra eles. Poderia tentar pedir reembolso e mandar um tijolo aqui dentro? Poderia. Em partes, é a minha vontade. Mas não seria muito punk rocker da minha parte, né? Fazer um negócio desse, apesar dos caras possivelmente terem me dado um golpe, velho. Mas é isso. Eu vou ver o que dá pra fazer. Se, sei lá, eu não conseguir de volta, eu vou fazer unboxing disso aqui. Talvez eu faça um vídeo montando ele. Mas é isso. Fui simplesmente resenhado ou pela Receita Federal, pela parte da caixa, ou pelo vendedor lá do Mercado Livre. Então, muito obrigado, rapaziada. Vocês entregaram tudo. Vocês entregaram, assim, a minha cara de otário no final desse vídeo. Talvez a única coisa que vá melhorar esse vídeo é se eu conseguir uma outra parada em breve. Que eu comprei também nesse período, mas eu não sei se vai chegar a tempo desse vídeo aqui sair. A gente tá no dia 11, eu acho que vai chegar. Já tá no Brasil. Então acho que dá pra esse vídeo acabar no astral um pouco melhor. Mas é isso. Os caras simplesmente me entregaram um Superman errado. E agora eu vou ter que lidar com isso. Muito bom. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu falei que eu tinha me controlado e que eu ia tentar não exagerar mais esse mês, mas eu fiz um negócio. Sim. PlayStation 5. E galera, eu comprei o PlayStation 5, essa edição aqui do Gran Turismo e do Astrobot, versão sem disco, justamente porque eu quero jogar GTA 6 e também porque eu quero fazer alguns conteúdos que eu vou explicar depois pra vocês aqui. Vocês também vão ver que vai ter uma certa mudança de algumas coisas aqui no canal, que vai ser bem legal. Mas é isso. Para trazer um pouquinho mais de conteúdo de games aqui, Play 5. Acho que foi a maior compra que eu fiz esse mês, mas é uma compra que eu fiz conscientemente, tá? Deixando bem claro para vocês, não é uma compra que eu recomendo ninguém fazer sem ter muito planejamento e sem achar uma promoção muito boa. Mas tá feita e vamos aí, vamos pra frente, vamos ver o que vai rolar. Além dele, eu comprei duas coisinhas que eu acho que são um pouquinho mais singelas e que também são legais de trazer aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora e vou mostrar eles montados, que são basicamente dois Legos, obviamente piratas, porque aparentemente a Warner não gosta de fazer dinheiro. Um do My Adventures with Superman e um do Superman Absoluto. Eu vou dar um corte aqui no vídeo rapidinho e aí eu vou montar eles e já mostro pra vocês. E é isso, rapaziada. Lembrando, as minhas compras foram principalmente feitas em Magalu, Mercado Livre. Essa em si eu vou deixar um pouco de lado, porque é a mais problemática de todas. E a Amazon. E a gente tem um link de afiliado da Amazon. Lembrando que a Amazon foi a mais segura de todas aqui, então tudo que chegou na Amazon chegou inteirinho, chegou muito bonitinho. Vira e mexe, a Amazon tem algumas promoções, então se vocês quiserem comprar com o nosso link, vocês são mais que bem-vindos. Vocês não vão gastar nenhum real a mais, mas vocês vão estar ajudando o canal também, porque a Amazon dá uma pequena comissão pra gente. E é isso, galera. O que vocês compraram pra ler esse mês, inclusive? Falem aí pra mim, comentem aqui embaixo qual que é a lista de leitura de vocês. O que vocês acharam mais interessante aqui? Vocês acharam que o Confissões é algo que destoou muito? Vocês acharam interessante ter essa escolha? Comentem aqui embaixo e a gente vai se falando. Valeu, galera. Até mais.